Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais uma aula. Meus irmãos, quero desde já agradecer a cada um de vocês por estar nos assistindo e nos acompanhando nesse estudo, aonde estamos aprendendo nesse quarto trimestre sobre os 10 mandamentos. Meus irmãos, estamos aqui na Demal Anchieta, debaixo da bênção do nosso pastor presidente, pastor Adelino Alves Ribeiro, e debaixo da bênção do nosso pastor local, nosso pastor Severo. Hoje iniciaremos a lição de número 6, que tem como título Honrar Pai e Mãe, princípios elementar para a estrutura e a estabilidade da família natural. Meus irmãos, antes de iniciar a aula, eu já quero fazer um pedido para você, pai, um pedido para você, filho. Você, pai, se você puder, leve seu filho esse domingo para a escola bíblica dominical. E se você, filho, convide seu pai para ir para a escola bíblica dominical neste domingo, que nós vamos aprender uma lição importantíssima, uma lição extremamente rica para um aprendizado a honrar o mandamento de Deus, para você lidar bem com a sua família dentro de casa, para vocês se suportarem, para ter paz, para a gente começar a explicar para vocês o sentido de honrar os pais e de respeitá-los. Hoje, na lição de número 6, vamos falar no tópico 1 sobre a importância da honra no lar. Meus irmãos, por que eu falo para os filhos levarem os pais e os pais levarem os filhos para a EBD? Hoje nós vamos ver que nesse mundo, nessa geração que a gente está vivendo, é gritante a inversão de valores. Como está terrível essa geração que os filhos não respeitam os pais não ensinam princípios e valores aos filhos e está cada vez mais gritante a nossa sociedade, ela sofrendo com tudo isso que vem implantado e começando pela família. Então nós vamos ver que a base de tudo é a família. Então se o filho ele não respeita, não honra o pai, é um filho que ele vai ter dificuldade de respeitar as autoridades, os professores, os líderes. E nós vamos ver que uma família estruturada, uma família bem firmada, vai existir tanto a honra do filho para o pai e também o pai ensinando o filho a andar no caminho certo. O pai sendo generoso com o filho, cuidando, zelando pelo filho. E o papel do filho também é zelar, honrar o pai na presença e na ausência do pai também. Então nós vamos ver que, além de ser um mandamento, em Colossenses capítulo 3, no verso 20, vai dizer que a honra, a obediência do filho para o pai agrada a Deus. Então você, filho, honre seu pai, honre sua mãe, que aí sim você vai estar agradando e obedecendo a Deus. Meus irmãos, Deus abençoe. Fique agora com o próximo tópico. Meus irmãos, dando continuidade aqui na lição, vamos falar do tópico 2, onde traz por título a honra está acima de tudo. Honrar a pais é dar a eles o devido peso da sua autoridade. Você tem que sempre saber que o teu pai, a tua mãe, é uma autoridade constituída por Deus nas nossas vidas, seja nós cristãos ou não. A honra é uma atitude do coração. Quando você, meus irmãos, tem Deus na sua vida, não importa o que você passa na sua casa, talvez você tenha um pai e uma mãe que não é cristão, talvez você tenha na sua casa uma família destruturada, mas quando você tem Deus, quando você tem a atitude de buscar a Deus, você vê que tudo isso se transforma. Nós vimos isso na vida de José. José, quando ele foi vendido pelos seus irmãos ali pelo Egito, José não deixou ser levado pela maldade dos seus irmãos. José sempre tinha a palavra de Deus no seu coração, e por mais que o mal chegou até José, José sempre transformou a maldade em bênção para os seus irmãos, e Deus honrou José. Ali os irmãos de José enviou José para o Egito, mas o próprio Deus conduziu a vida de José ali para guardar a nação de Israel. No tópico 2.2 diz assim: a honra é a base das boas relações. Se você quer ter uma boa relação na sociedade, primeiramente honra os teus pais e a tua mãe. Porque quando você honra a tua mãe e o teu pai, você vai ser bem sucedido. Autoridade, meus irmãos, não significa que você vai ser submetido a um jugo para fazer o que as pessoas querem, o que teu pai e tua mãe querem. Não, é uma autoridade constituída por Deus. Quantas pessoas que não nasceram num lar cristão, quantas pessoas que têm uma família completamente estruturada, mas você tem Cristo, você tem Deus na sua vida. E Deus, ele vai te usar para ser bênção na casa do teu pai e da tua mãe. E através da tua vida, você vai ver o teu lar, o teu pai e a tua mãe sendo transformada por Deus. O teu pai pode até ter gerado você, cuidado de você no tempo de infância, mas se você tiver um bom testemunho na presença do Senhor, um dia você vai poder chegar para os teus pais e dizer: vocês são os meus filhos na fé, porque eu levei vocês a ter Cristo. Que bênção, que coisa gloriosa. E para finalizar, meus irmãos, eu quero deixar aqui em Provérbio 1:8 que diz assim: os filhos precisam obedecer aos pais e nunca os desprezar.
para não atrair maldição para as suas vidas. Olha que palavra de grande peso sobre as nossas vidas. Se você quer ter uma vida abençoada por Deus, honra o teu pai e a tua mãe. Talvez você tem lutado, você tem dado carinho, você tem lutado para que o teu pai tenha uma boa relação com você, mas ele não quer. É uma escolha dele, mas faça a tua parte. E quando ele precisar, esteja sempre pronto para servir, que você vai estar sempre abençoado pelas mãos de Deus. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo continue falando aos vossos corações. Meus amados irmãos, dando continuidade aqui na lição 6, chegamos aqui no tópico 3, que diz lições relevantes acerca de honrar aos pais. Podemos observar no tópico 3.1, a obediência aos pais tende a preservar a vida dos filhos. Então, quando o filho tende a obedecer aos pais, desde criança, no ensinamento ao qual o pai está ensinando ao seu filho, a obediência é peculiar. Por quê? Para que possa ser uma criança madura, uma criança obediente, não venha obedecer somente aos pais, mas também a todos que estão à sua volta. A gente entendemos, né? O sábio Salomão disse muito bem isso em Provérbios capítulo 4, versículo 10, que diz assim: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida. Então podemos observar que através da obediência que os filhos atendem a seus pais, já tem uma promessa de prolongar os seus dias na face da terra. Nós vemos hoje muitos jovens, adolescentes, estão perdendo a sua vida tão novo ainda. E por quê? Porque não obedeceu o seu pai quando tentou educar, não vai por este caminho, ele acabou indo por este caminho, e aí, tipo, não vai ajuntar com maus companhia, e acabou ajuntando acerca de bebida, de drogas, prostituição. Tudo isso daí veio o quê? A diminuir o tempo de vida. Lógico que isso não podemos colocar uma regra, né? Mas a gente vê que a palavra de Deus tem que se cumprir. Quando você honra teu pai, honra tua mãe, se prolonga os dias na terra. Nós podemos observar quando você honra o pai e a mãe, Jesus também, como filho, se preocupou com sua mãe ali quando estava na cruz. Quando ele viu que estava indo embora, retornando para a sua glória, ele viu o seu discípulo amado, por nome João, e falou assim: João, eis aí a sua mãe. Mulher, eis aí o seu filho. E desde aquele dia, João cuidou, né, de Maria, mãe de Jesus. Que nós entendemos isso? Que nós entendemos que nós, filhos, temos que cuidar dos nossos pais até na velhice. Nós vemos muitos filhos abandonando seu pai na velhice. E a Bíblia nos ensina ao contrário. O próprio Jesus nos ensinou que nós devemos honrar os nossos pais até na velhice. O próprio Jesus teve preocupação com a Maria, que nós possamos cuidar e zelar pelos nossos pais, honrando nossos pais, porque assim nós teremos uma vida frutífera e uma vida gloriosa na parte de Deus. Que você possa ficar com essa palavra e que possamos guardar esse mandamento que o Senhor nos deu: honrar pai e honrar mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Deus abençoe a todos e um forte abraço.